Um bom dia a todos os presentes, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos a esta audiência pública no nosso município de Pontes e Lacerda. Com grande satisfação que recebemos, que temos vereadores, representantes da sociedade civil, nossos servidores públicos, e a gente fica muito feliz que esse é um momento que a gente dá oportunidade à população, de saber como são os nossos trabalhos, onde a gente dá publicidade e transparência. Quero agradecer aqui imensamente a presença de cada um de vocês e destacar também a presença dos nossos conselhos municipais, aqui representando o Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, o senhor Tiago Henrique Costa Castro, muito obrigada. Da União das Associações Comunitárias, a UNAC, o senhor Valmir José Lemes, do Conselho Municipal de Segurança Comunitária, o nosso CONSEG, a Regina Pires da Costa. A gente fica muito feliz de recebê-los aqui. E a todos que nos acompanham, é a oportunidade, como eu já disse, de trazer transparência no nosso processo. Declaro aberta a audiência pública para discutir o plano plurianual do município de Pontes e Lacerda para o quadriênio 2026-2029, o nosso PPA. A Lei de Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, para o exercício de 2026. E para dar início às nossas apresentações, convido aqui o senhor José Carlos Padovan, seja bem-vindo, agradeço a presença. E é ele que vai explanar sobre as peças orçamentárias em discussão. Muito obrigada. Alô? Um bom dia a todos. Primeiramente, quero cumprimentar em nome da nossa presidente Marta, a todos os presentes, todos os ouvintes, todos que estão nos assistindo, e falar que é um grande prazer, uma grande honra estar aqui à frente do Legislativo Municipal para falarmos de um tema tão importante como o plano plurianual e também as outras peças orçamentárias que são a LDO e a LOA. Estamos aí num ano especial, porque este plano plurianual, essa audiência, ela só ocorre a cada 4 anos, então é um momento em que a sociedade ela vai conhecer o planejamento que o município tem para os seus próximos 4 anos. Então, é um planejamento considerado aí de médio prazo. Lógico que quando estamos falando em planejamento, não é uma adivinhação, é um plano, é o norte a ser seguido. Então, ele pode ter algumas correções durante esses 4 anos. Porém, a administração, quando ela faz um PPA, um planejamento para 4 anos, ela mostra quais são os seus objetivos que ela tem para esse período. Atualmente, nós estamos executando um PPA aprovado no último mandato, porque o legislador, quando ele pensou na questão do PPA, ele sempre fez com esse delay de tempo. Ele começa a ser executado no 2º ano de mandato do gestor e vai até o 1º ano do mandato do próximo gestor. Por quê? Porque a máquina pública ela não para. Não existe a possibilidade de que a cada 4 anos o município pare para se discutir o seu planejamento. Então, para que os programas não sejam interrompidos, as ações não sejam interrompidas, todos os programas, ações, elas são feitas para ela terminar lá no 1º ano do prefeito sequente.
né, do próximo gestor. Então, o que estaremos discutindo aqui se iniciará no próximo ano e terminará lá no primeiro ano do próximo gestor, assim se a lei não for modificada, né? Existem algumas discussões aí em Senado, Câmara dos Deputados, sobre questões de reeleição e tempo de mandato. Porém, atualmente, o que temos em questão orçamentária é esse tipo de situação. Então, primeiramente, eu vou começar pelo PPA, porque as 3 leis, elas devem ser compatibilizadas, ou seja, o que tem no PPA deve ter na LDO e na LDO tem que estar de acordo com a LOA, né? Então, primeiramente, a lei primeira que é aprovada é o PPA, que é para cada 4 anos, depois teremos a LDO, onde a gente tem as metas e prioridades, nós vamos colocar aqui, e por fim a lei orçamentária, onde se estima a receita e fixa a despesa. Neste primeiro ano, como existe esse encontro de datas, é feita uma audiência pública só. Vocês vão ver que nos próximos anos teremos uma audiência pública para a LDO e outra audiência pública para a LOA. Só relatando também que já ocorreram outras audiências, né, porém por parte do Poder Executivo. Né, vamos ver aí que é uma audiência obrigatória, até por lei, porém, as que ocorreram até agora foram apenas do Poder Executivo. Então, essa é a primeira audiência em relação a peças orçamentárias que está ocorrendo aqui pelo Poder Legislativo. E já deixo também o convite a todos às próximas audiências, né? Que não são apenas as audiências de orçamento que existem também as audiências quadrimestrais, né? Onde você pode acompanhar a execução desses planos, né? Onde é prestado conta e a gente vai vendo se está tendo aquela arrecadação que era esperada, se o gasto está sendo do jeito que era esperado, se estão sendo cumpridos os índices institucionais. Então, é muito importante o engajamento da população, porque este é o momento de ter uma visão melhor, né? Porque nós, nas nossas palestras, nessas audiências, nós procuramos fazer de forma um pouco mais coloquial, né? Não fica só aquela tabela contábil, resultado primário, resultado nominal, que muitas vezes até o próprio contador tem dificuldade de entender aquilo. Então, a audiência pública é esse momento, a troca com a população numa linguagem mais simples e acessível, e também tem a oportunidade deles participarem e tirarem suas dúvidas. Vamos continuar? Primeiramente, eu quero colocar aqui o que é o PPA, como eu já disse, ó, é o Plano Plurianual, integra o processo orçamentário em nosso país, com duração de 4 anos, iniciando-se no segundo ano de mandato do gestor e finalizando no primeiro ano de mandato do próximo gestor. Então, foi o que eu disse, né? Atualmente, nós estamos finalizando o PPA 2, que começou em 2022 e foi até 2025. Então, vocês viram na legenda atrás, teremos aí, mostraremos agora o plano para 2026 a 2029. A previsão legal tem a Constituição Federal, né? O artigo 165, são leis de iniciativa do Poder Executivo. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Então, está aí na nossa legislação mãe, né? Lá a Constituição Federal, né? O artigo 165. Então, ali já está mostrando que a iniciativa é do Poder Executivo. O Legislativo apenas participa e aprova. Então, essa lei que estamos discutindo aqui, todo esse plano, foi construído pela Prefeitura Municipal e nós estamos aqui mostrando também a população e é uma fase de discussão. O artigo 48, ele fala sobre a questão da obrigatoriedade da audiência pública, né? Por que estamos fazendo essa audiência pública? Estamos cumprindo aqui esse artigo 48, né? Que fala aqui sobre realização de audiências públicas na discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento. Porém, eu sempre costumo dizer que a audiência pública, apesar de obrigatória, não é esse o grande intuito da audiência pública.
Ou seja, não é o intuito da audiência cumprir uma legislação. Na verdade, como eu disse aqui já no início, o objetivo de uma audiência pública é a troca com a população. É o momento do cidadão estar ali participando, tirando suas dúvidas. Por quê? Como eu já disse, é uma linguagem menos formal, né? Não que iremos falar aqui palavras equivocadas, né? Porém, vai ser uma linguagem mais simples, mais coloquial. Vocês têm a chance de tirar as dúvidas e não simplesmente pegar um papel e ler uma tabela, né? Então, por isso é a importância da realização da audiência pública e também da participação em massa da população. Existem outras ações que já foram até realizadas em relação à participação popular. Sim, existem aí aquelas caixinhas de sugestões e tudo mais que ficam lá no site da prefeitura, né? As outras audiências, né, que já ocorreram, né? Outras discussões que já tiveram, e a fase de discussão também não termina aqui. Essa aqui é apenas uma apresentação. Enquanto a lei não for aprovada, ainda será a fase da discussão. Pode passar. Bom, aqui é um resumo do processo orçamentário, né? Veja só, o planejamento a nível estratégico, né? 4 anos, o PPA, como eu disse, né? A LDO lá, ó, de ano em ano. E nível operacional, o que você opera lá no dia a dia, lá que o contador empenha, liquida e paga? É a LOA, né? Lá no final, chega-se a LOA. Porém, essas leis, elas têm que conversar entre si. Uma tem que estar de acordo com a outra. Senão, toda e qualquer alteração é necessário aqui um crédito especial ou um crédito suplementar, dependendo da situação, né? Ou seja, alguma legislação que a modifique. Pode passar. Vamos lá, desvendando um pouco PPA, LDO e LOA. Vamos ver mais ou menos como que foi construído o PPA. Pode passar. A estrutura do PPA, primeiramente, foram levantados os dados do cenário socioeconômico, cenário fiscal do município. O que foi feito? Foi feito, o município, no seu setor de planejamento, já tem lá um estudo de como que está aí o cenário socioeconômico, não só regional, como nacional. Eles não acompanham lá como que está a economia do município, se tem expectativa de aumento de receita ou de frustração de receitas, né? De aumento de despesa de pessoal. Então, tudo isso é avaliado antes de se construir aí os valores a serem colocados no PPA e na LDO. E o cenário fiscal também. Vai ter um tributo novo, agora teremos reforma tributária, o ano que vem teremos eleições. Também tudo isso pode impactar para mais ou para menos dentro de uma estimativa de receita, né? E depois teremos ainda a orientação estratégica, a visão estratégica, identidade da organização, objetivos estratégicos e programas de governo. Então, em cima de alguns objetivos, são colocados os programas de governo. Vocês vão ver que o nosso PPA ele é construído por programas, né? Depois eu vou colocar aqui o nome deles, mas todos eles teve uma estratégia a ser desenvolvida pelos secretários municipais. Por exemplo, o que o secretário de esporte pensa para o esporte do município, qual que é o objetivo da educação. Tudo isso foi feito uma visão estratégica, né? Só dando um exemplo, muitas vezes o secretário de educação acha que tem que aumentar a nota do IDEB, por exemplo, né? Então, ele vai fazer um tipo de foco dentro do programa dele. O secretário de saúde acha que tem que diminuir os atendimentos da atenção básica, né? Está muito alto e ele acha que isso aí é algum gargalo dentro por exemplo, da obras que não tem lá o esgoto, por exemplo. Só esse tipo de situações estratégicas que é discutida antes da construção desses programas. Pode passar. E aqui o mapa estratégico que foi desenvolvido pelo município de Pontes de Lacerda para os 4 anos. Eles colocaram aí 4 eixos. Ó. O primeiro é em cima de desenvolvimento econômico sustentável. O segundo, em cima de desenvolvimento humano. O terceiro, fala de infraestrutura urbana e rural.
E o quarto eixo, gestão pública eficiente. E ele colocou aí algumas perspectivas para cada eixo, né? Veja o primeiro eixo lá: ambiente econômico dinâmico e sustentável, garantindo uma base sólida para o futuro de Pontes de Lacerda. Então, quando ele coloca uma perspectiva dessa, ele vai criar ações dentro do orçamento do município para que isso se realize. Isso aí é o que ele pensa, que ele deseja, a gestão deseja que aconteça nos próximos 4 anos. Ali ele colocou alguns objetivos estratégicos, assim, o que eles vão fazer para isso acontecer. Veja só: apoiar o agronegócio e a agricultura familiar. Esse é um objetivo que vai levar àquela perspectiva. Ele também vai incentivar a indústria e o comércio, né? Que também vai levar aquele tipo de perspectiva. Vai fomentar o cooperativismo e associativismo. Então, também que vai levar lá aquele tipo de perspectiva. Então, assim que é construído o PPA, assim que foi construído essa proposta, lembrando ainda que é uma proposta, estamos em fase de discussão de PPA. Foram criados 4 eixos, esses são os 4 eixos principais, certo? E com as suas perspectivas, e com os seus objetivos estratégicos. Qual a estratégia que eu vou ter para que o ambiente econômico dinâmico e sustentável, garantindo uma base sólida? O que eu vou fazer para isso? Eu vou incentivar a indústria e o comércio. Então, isso que ele está dizendo. E, a partir disso, são criados os programas de governo. Pode passar. Bom, para se criar primeiramente os programas, vocês viram lá aquela primeira visão, só voltando lá para trás. Mais uma. É feito analisado o cenário socioeconômico e fiscal para se chegar àqueles valores. Então, agora pode passar. E isso que o setor de planejamento pensa em arrecadar no município de Pontes de Lacerda nos próximos 4 anos. Então, todas essas análises trazem que, de receitas correntes, teremos 1.444.928.850 reais, isso para os 4 anos. E o que é uma receita corrente? É uma receita que você pode gastar com qualquer tipo de situação, com despesas correntes, que são despesas que não agregam patrimônio ao ente público, ou despesas de capital, que são despesas que agregam patrimônio ao ente público. O que seria o agregar patrimônio? Vou dar um exemplo para vocês. Eu pagar a energia do prédio, vai agregar algum valor ao patrimônio da Câmara Municipal? Não, né? Vou pagar energia, simplesmente cumprir uma obrigação. Agora, se eu comprar uma cadeira, ela vai ficar no patrimônio e vai aumentar o patrimônio da Câmara Municipal. Então, isso é corrente e capital. Então, sempre quando falar corrente, não agrega patrimônio. E capital, veja lá a receita de capital prevista, está lá 12 milhões, em torno de 12 milhões de reais, ela agrega capital. Então, essa foi a previsão para os próximos 4 anos do setor de planejamento da Prefeitura Municipal de Pontes de Lacerda. Então, o total previsto de arrecadação entre receitas correntes e de capital, ela está em torno de 1.526.428.130 reais. Lembrando que isso são apenas estimativas. Nós não podemos cravar que esse valor será alcançado ou que ele também não será superado, certo? Porém, existe uma metodologia a ser feita, foi analisado o cenário econômico e fiscal, tanto regional como nacional, e para isso que existe a LDO e a LOA todo ano, para a gente estar... a gente não sonhar alto muitas vezes, né? Eu imagino que vai arrecadar lá 600 milhões no próximo ano.
Porém, na hora de construir a LOA, o cenário fiscal vai ser outro, na LDO. Então, posso admitir. Então, por isso que esses valores, eles são apenas norteadores e balizadores. Eles não são definitivos. Certo? Agora, as ações, sim. As ações, elas já são definitivas. Pode passar. E aqui são os programas por eixo. Ó. Lembra que eu coloquei os 4 eixos ali atrás? Então, são os programas e cada valor que está pensado para cada programa. Temos aí o Campo Forte Futuro Verde, Pontes de Lacerda que conectam ao progresso. Isso aí é no desenvolvimento econômico e sustentável, que nós vimos lá que era o primeiro eixo. Temos ainda, no desenvolvimento humano, educar para transformar, cuidar com amor, rede de cuidado social, cultura que une e transforma e viver com o movimento. Veja que esse segundo eixo, ele está mais voltado para a educação e para o social. Então, são programas que têm ali mais essa vertente. Na infraestrutura, cidade que funciona e superestradão. Então, é mais, nessa infraestrutura, a questão das ruas, né? Manutenção do imobilizado do município. Né? E a gestão pública estratégica, temos aí governo em ação, gestão eficiente, cidade viva planejada para todos, reserva de contingência é obrigatório, né? Isso aí é uma obrigação, existir essa ação de reserva de contingência, para alguma situação de calamidade pública, né? Tomara que não tenhamos que utilizar a reserva de contingência. Onde se usou mais a reserva de contingência foi na pandemia, né? Muitos municípios se recorreram à reserva de contingência, porque foi uma situação de calamidade pública nacional, né? Então, geralmente, esse valor ele é deslocado para outras ações no mês de dezembro, algumas ações que estão lá precisando de valores. Cumprir e proteger gestão das obrigações legais e judiciais do município, né? Saber público, previdência segura, futuro garantido, procedimentos legislativos e equilíbrio fiscal, progresso real. Então, esses são os programas de governo para os próximos 4 anos. Pode ser criados outros durante os 4 anos? Podem. Pode algum aí não dar certo e querer trocar? Pode. Porém, tem que ter a aprovação da Câmara Municipal. E todos esses programas, eles possuem também metas e indicadores que são controlados. Por quê? Não basta colocar dinheiro para ver se o programa está dando certo. Certo? Muitas vezes é igual nós mesmos. Nós investimos em alguma situação ali, não dá nada do jeito que a gente quer. Então tem um indicador ali para medir se está dando certo ou não. Certo? Então todos esses programas também são controlados por indicadores e anualmente eles são discutidos, deverão ser discutidos com a população. Pode passar. Aí, novamente, as despesas do PPA, mais resumido aqui, né? Só em correntes e capital, e a reserva de contingência, veja que ela também tem lá a reserva do regime próprio, só um detalhe, né? Do regime próprio de previdência, e a impositiva, né? Que é para criação, para alocação das emendas impositivas. Está naquele valor ali de 21 milhões. Porém, esse valor ele é sempre variado, porque ele é em cima da receita corrente líquida do ano. Então, mas a estimativa é que tem aí, para os 4 anos, 21 milhões. E qual que é a deixa que eu deixo para os vereadores aqui? Tem que se analisar bem esse PPA por causa dessa emenda impositiva. Para vocês depois não terem dificuldades em cima da realização das suas emendas. Porque vocês podem olhar lá que os requisitos, um dos requisitos para uma emenda, ela ter compatibilidade com o PPA, LDO e LOA. Então, muitas vezes, o que você está imaginando para a sua política não está no PPA. Então, é uma coisa que você tem que brigar agora, não, porque para depois você conseguir uma alteração de PPA, fazer um crédito especial, já é um trâmite a mais e é uma situação que mais difícil do que já está previsto no PPA. Então, quais as ações que eu penso para a emenda impositiva? É uma hora que os próprios vereadores têm que pensar nisso. O que eu penso para minhas emendas impositivas? Eu quero fazer isso, isso e aquilo.
Será que tem aqui programa, naqueles programas, e depois esses programas são determinados em ações? Será que ele tem aqui? Se não tem, já não pode. Certo? Já tem que fazer uma alteração orçamentária, né? Então, uma deixa que eu deixo para os vereadores já dar uma olhada nas suas ações, né? Que pensam com a emenda positiva, para ver se ele tem compatibilidade com o PPA, com o LDO e com a LUA que está sendo aprovada para o próximo exercício. Então, você veja que o valor vai bater lá com 1 bilhão 526 milhões, né? Aqui alguns investimentos que eles colocaram aí como... Porque a maioria das ações, se vocês olharem, elas são de manutenção. Então, tem coisa que não tem como fugir, né? Tem que ter uma ação para pagar a folha de pagamento, tem que pagar a energia, tem que pagar a merenda, o transporte escolar, o PSF, a farmácia básica. Então, esse tipo de ação, ela é obrigatória. Então, essa não tem discussão. Certo? Porém, tem algumas ações de investimento. É o que realmente interessa para a população, saber o que vai ser investido no nosso município. Vai ter a manutenção? Ótimo. Isso aí é obrigação, o dever de casa, né? Então, veja só. Aqui estão algumas situações, algumas ações que eles colocaram, que são as ações de obras e investimentos, né? Que eles pensam em fazer lá. Construção, reforma e ampliação do Legislativo, né? Veja aqui lá, construção, reforma e ampliação. Mas não vai construir. Tudo bem, mas só que está lá. Se você quer construir, reformar ou ampliar, você já tem a ação. Se vai fazer um cômodo a mais, não vamos ter que fazer uma alteração, uma lei nova para fazer alterada. Já está amarrado ali, certo? Porque um cômodo novo, ele já gera uma construção, certo? Então, ou um reparo, está ali. Então, está tudo ali colocado. Aquisição de veículos para o Legislativo Municipal, aquisição de veículos SEMAD. Aí, novamente, construção, reforma, adequação de imóvel urbano. Então, qualquer imóvel, lógico que é um imóvel que seja de poder público, né? Do município, né? Eu não posso, imóvel urbano, eu ir lá e reformar a minha casa, porque tem uma ação aqui, né? Certo? Então, quando a gente está falando isso, é de posse do município. Reforma e adequação da rodoviária municipal, aquisição de veículo para CENFAS, aquisição de veículo para CIP, aquisição de veículos SEMEC, essa é educação, né? Construção, reforma, adequação e aquisição do almoxarifado da Secretaria de Educação, construção, reforma e adequação da biblioteca escolar, construção, reforma e ampliação de unidades escolares, construção, reforma e ampliação de quadras escolares, construção, reforma e adequação do centro de cultura, construção, reforma, aquisição da oficina SEMEC, construção, reforma, ampliação de centro educacional infantil, aquisição de veículos, construção, reforma, adequações de unidades de saúde, reforma, ampliação de adequação de HVG, construção, reforma, adequação do CAPS. Pode passar. Tem mais. Então, veja só, que eu não vou falar todas, senão se a gente for adequar todas, né? Mas vai ficar disponível esse slide para vocês terem uma noção. Então, também, o que deve ser analisado? Será que tudo está contemplado, né? Todas as situações que são necessárias está contemplado aqui nessas ações de reforma, construção e aquisição, né? Então, isso tem que ser analisado, porque pelo menos isso tem que estar previsto. Porque se não está previsto, eu não consigo conseguir uma emenda parlamentar, por exemplo, que ele já perde lá o QDD, e aí não tem. Até eu conseguir fazer uma alteração, está lá com 142 municípios pedindo, né? Quem que vai estar na frente, né? Quem está pronto, né? Então, é uma coisa que tem que ser bem observada, se todas as ações estão contempladas. Lógico que algumas ações, como são mais genéricas, elas estão contempladas e às vezes a gente nem sabe, mas não custa tirar a dúvida, né? É igual que lá qualquer imóvel do município pode ser reformado. Então, para imóvel, tá tranquilo, certo? Pode passar. Bom, sobre PPA, o que temos que dizer é isso. Foram construídos aí para os próximos 4 anos, apresentamos aí o total da arrecadação prevista, foi feita uma análise do cenário macroeconômico, né, para se fazer isso. Colocamos as 4 vertentes que o município
pensa em atingir e os programas e as suas principais investimentos que ele necessita. Agora, vamos passar à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é um elo de ligação entre o PPA e a LOA. Eu vou falar algumas situações que ela delimita, mas ela praticamente, ela pega todos esses programas e prioriza, né? São as metas e prioridades de tudo aquilo ali. O que eu vou fazer nesse ano, o que eu vou fazer naquele ano, o que eu vou fazer naquele ano. Isso que faz a LDO. Ela define as metas e prioridades. Bom, de todas aquelas ações, para o ano que vem eu quero essas. Então, é as metas e prioridades, certo? Pode colocar todas? Pode também, certo? Mas geralmente se delimita o que vai ser executado. Se vocês pegarem a planilha lá do PPA, vai estar lá o valor ano a ano de cada um. Em cima daquilo lá, a gente faz a LDO. Então, veja só. Ela é composta das metas fiscais. As metas fiscais é o que se acompanha nas audiências públicas aqui a cada quadrimestre, onde você vê lá se o seu resultado nominal está sendo batido, o seu resultado primário está sendo batido, se o índice de educação está sendo cumprido, saúde, folha de pagamento. O que é resultado nominal e resultado primário? Resultado nominal e resultado primário são dois valores que dizem respeito ao endividamento do município. O resultado primário, ele nada mais é do que um cálculo do tanto que a dívida aumentou ou diminuiu do município. Quando eu falo dívida, é dívida a longo prazo. Não é os empenhos desse ano, não, do empenho corrente. É um financiamento de 10 anos, 12 anos. Eu nem sei, Seixas, tem aqui em Ponte Lacerda hoje financiamento de dívida pública? Não tem, né? Então, mas vocês têm aí uma capacidade de endividamento que pode chegar a 110% da sua receita corrente líquida. Então, vocês têm capacidade de pegar empréstimos, certo? Então, o resultado nominal nada mais fala do que quanto que eu penso em diminuir minha dívida neste período, neste ano. Esse é o resultado nominal. O resultado primário é a diferença entre a receita e a despesa, é o valor que eu vou economizar para pagar isso que eu penso em diminuir. Então, eles estão extremamente ligados. E nas metas fiscais, nada mais se define do que resultado primário, resultado nominal e, além disso, os riscos fiscais. Tem um anexo chamado riscos fiscais, dentro das metas, né? Onde o município ele vai lá e evidencia, tipo assim, olha, isso pode acontecer. Então, eu posso não arrecadar tanto, ou tenho que gastar mais. Então, ele já coloca esses riscos, né? E ele vai influenciar ali no cálculo da reserva de contingência. Então, são tabelas obrigatórias. Pode continuar lá ainda. Isso. Prioridades e metas da administração. Eu falei das metas fiscais. A prioridades e metas da administração é isso que eu falei. Vai pegar os programas, eu vou executar essas ações. É isso que a LDO fala. De todas as ações colocadas no PPA, eu vou executar essas esse ano. É as metas e prioridades. Estruturas dos orçamentos. Aqui que é definido também quais os órgãos, unidades e tudo mais que são compostos. Mas isso aí já é definido em lei, né? Mas quanto que vai para cada órgão, unidade e tudo mais. Diretriz para elaboração e execução dos orçamentos do município. Ele tem, se você olhar o corpo da lei da LDO, ela vai falar, você vai fazer da seguinte maneira. É assim que faz. Como que eu vou projetar a receita? Como que eu vou projetar a despesa? Eu vou pegar uma média, eu vou pegar dos últimos 6 meses e projetar para frente. Tudo isso é dito na LDO. Dívida pública municipal, eu já falei aqui. Muito bom, não tem dívida pública. Despesa com o pessoal, ela também cita questões de despesas com o pessoal, porque a despesa com o pessoal nós temos limites, né? Limite prudencial, limite de alerta e limite máximo, que é o popular 54%. Porém, quando você chega no limite prudencial, que é 51,3%, o Poder Executivo, viu? O Poder Legislativo a gente às vezes nem comenta, porque ele tem 6% de limite, e geralmente ele... Quanto que está aqui, Seixas, hoje? Então, é uma coisa que
nem se... Eu penso que tem que até mudar esse tipo de legislação, porque 6%, ninguém nem confere esse índice, porque não tem como atingir. Até porque existe outro dos 70% que se extrapola ele. Então, quando você chega em 51,3%, o município ele fica impedido de várias situações. Como dar hora extra, contratar uma nova despesa com o pessoal, dar aumento, a não ser que seja RGA, certo? Então ele fica impedido de inúmeras situações, e a LDO, ela fala, lá ela vai descrever quais atitudes devem ser tomadas se você chegar a 51,3%. Só um exemplo, ou se passou 54%, como é que eu faço? Porque você tem dois quadrimestres para voltar, pelo menos abaixo dos 54%. Então ela vai te determinar ali, caso isso aconteça, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que demitir comissionado? Ela vai falar sobre isso, né? Lá, isso é descrito na LDO. Além disso, na LDO também falam-se das expectativas de concurso. Por que fica todo mundo aí, especialmente pessoal de SEDUC, de sindicatos, né? Olhando para a LDO, né? A expectativa da LDO do Estado, né? Porque lá fala se vai fazer um concurso, se não vai fazer um concurso, se vai ter contratação, se não vai ter contratação, tem que estar previsto na LDO. Se vai ter um refis, aí depois ele está para baixo. Então a despesa com o pessoal é isso aí. Aí a alteração da legislação tributária é outra situação. Eu vou fazer um refis no município, tem que estar previsto na LDO. Não está previsto, tem que fazer uma alteração de LDO e se discutir com o legislativo sobre esse refis. Então, porque esse refis ele tem que estar enquadrado lá nas metas fiscais para depois eu não ter uma surpresa. Certo? Então, as alterações da legislação tributária também são previstas ali na LDO. Então, é uma lei muito extensa e muito importante. Ela vai determinar muitas situações que podem ocorrer no município. E ela que vai falar como que você faz o seu orçamento. Pode passar. E para isso, o município ele acompanhou um cenário macroeconômico. Isso aqui é uma tabela do relatório Focus do Banco do Brasil, onde eles foram acompanhando o IPCA ano a ano. O que foi executado 2020, lá 2,33, pode passar o próximo. 2021, 7,27, que é IPCA, é a inflação nossa, né? Pode passar. 22, 7,65. 5,93 2023. E 3,76 2024. E 5,5 2025. Então, o que eles concluíram ali? Que o IPCA, ele cresceu, a inflação cresceu, foi até bater lá em 7,65, começou a cair, mas depois voltou a subir novamente. Chegou em 3, agora já está em 5,5 novamente. Certo? Pode passar. E eles pegaram alguns tópicos aí para provar de algumas editoras renomadas, vamos dizer, né? Algumas fontes confiáveis, né? Além do relatório Focus, que é um relatório oficial, né? É feito pelo Banco Central, né? Então, veja assim, uma notícia, ó, a inflação teme não cair, né? Passa. Aí os juros, né? Cenário macroeconômico, né? A subida dos juros, ó. Lá nos Estados Unidos ainda não voltaram em nível pré-pandemia. Olha lá, subiu e está descendo, mas não chegou os juros. No Brasil a gente sabe que está na estratosfera, né? Pode subir. Lá, mais uma vez, ó, comparação, né? Brasil e Estados Unidos de juros, né? O mundo mais caro, né? Então, quer dizer, a inflação, ela tende a subir. Então, foi isso que foi usado como parâmetro para o cálculo das metas fiscais para o próximo exercício. Pode passar. Aí, o cenário marca uma chargezinha que fizeram, né? Tem aí o Trump, o Putin, né? Estão vendo ali acho que é o da Coreia ali, né? Ou não, da China. Pode passar. Então, você chegou nesse valor
para o próximo exercício, novamente aí, de receitas correntes, 369.491.075,49 centavos. É isso que se espera arrecadar. Pode passar. E de capital, entre alienação de bens, que é quando a gente faz um leilão, esse tipo de situação, né, vende um bem do município, ou transferência de capital, geralmente são emendas parlamentares que a gente recebe, né? Tais transferência de capital. Quando eu consigo um convênio para asfalto, lá do governo do estado, né? Ou uma emenda impositiva de algum deputado, e for para despesa de capital, né? Ela vem como transferência de capital. Pode passar. Então, por fim, teremos aí um total previsto de 363 milhões de reais, né? Essa dedução aí é a dedução do Fundeb, porque 20% do que se arrecada em imposto de ITR, FPM, ICMS, IPI e IPVA, ele é deduzido para o bolo nacional do Fundeb. Então está lá a dedução. E as intra-orçamentárias é as receitas da nossa Previdência, né? Então, por que ela é intra? Ela só descontou daqui do funcionário e passou lá para outro instituto. Ou pegou o patronal e pagou lá, né? Então, ela ficou dentro do orçamento ali. Ela só tirou daqui e levou para lá. Então, ela é intra-orçamentária. E só pode ser gasto lá dentro do Instituto de Previdência ou para fazer reserva. Então está aí o total. Da despesa também, você pode ver que bate com a receita, né? E aí, as despesas, as prioridades, né? Quanto que é para cada secretaria, né? Veja lá, a secretaria mais volumosa, volume maior é a educação, e seguido da saúde. Normal, né? Tem 27% ali, 0,2 na educação e 27,18 na saúde. Até porque eles é onde também tem muito recurso vinculado. Por exemplo, o Fundeb está ali dentro daquela situação. Certo? Os auxílios, as fundo a fundo que vem na saúde, também está ali. Transporte escolar está ali também. Então, essas são as prioridades. Pode passar. Por secretaria, por órgão, né? Vai passar. É o último? Bom, então, veja só. Foi o que foi priorizado aqui para cada secretaria, para o próximo exercício, né? Lógico que lá na lei vai estar mais delimitado, né? Isso aí tem inúmeras tabelas para serem analisadas, mas veja só que, vamos lá, Câmara Municipal lá, 10.440.000 que é previsto. Foi colocado aí para 12º para o próximo exercício. Lógico que esse da Câmara vai depender do que arrecadamos até o final do ano. Porque não pode passar de 7% do rol de receitas que envolvem o 12º. Não é da receita corrente. Certo? Muita gente, ou de toda a receita. É igual à educação, 25%. É daquele rol de receitas que compõe a base de cálculo. Certo? Então, por exemplo... na questão da educação, as taxas não entram na base de cálculo, né? Recurso hídrico não entra, nem na base de cálculo da educação e nem do legislativo. Então tem um rol de receitas que são seguidos e não pode passar 7% o legislativo, é até 7%. Pode ser menos? Pode, mas aí é uma discussão que existe entre necessidade ou não de executivo e legislativo. E isso também é delimitado na LDO, viu? Lá na LDO se coloca os artigos com esses percentuais. Vamos para a LOA? Bom, começamos no PPA, partimos para a LDO. Ela falou, é para fazer isso. É para colocar tanto em cada secretaria. Ela diz, basicamente, né? Além das outras delimitações que eu coloquei aqui. Agora vamos para a LOA, que é onde se finaliza o planejamento, onde se estima a receita, e se fixa a despesa. É o que realmente vai ser executado, é aqui na Lei Orçamentária Anual. Vamos lá. Eles colocaram uma previsão
de receitas correntes. Agora eu vou falar um pouquinho mais dessas receitas, né? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Os impostos são os impostos municipais. IPTU, ISS, ITBI, né? São as principais fontes de recursos do município. É o que é arrecadado aqui na prefeitura mesmo, certo? E até mesmo o imposto de renda retido na fonte, que agora também, além dos funcionários, né, as empresas agora também têm que reter na fonte. Isso já entra como receita para o município, é dinheiro para o município gastar, certo? E eles têm que cumprir índices de saúde e educação em cima deles. Então, esses são os impostos. As taxas, elas também são previstas no Código Tributário Municipal, porém, elas são em cima de algum serviço. Por exemplo, tem taxa de alvará, tem taxa de fiscalização da vigilância sanitária, né? Então, existem inúmeras taxas que estão ali. Ela é uma contribuição que já não vai para a saúde e educação. Para a saúde e educação é só imposto. Eu quero gastar com saúde e educação. Pode, mas não conta no índice, certo? Aí fica à parte. E as contribuições de melhoria, vem arrecadando isso aqui, vocês? Contribuição de melhoria? Não. Existe a previsão de contribuição de melhoria, seria o seguinte, eu tenho lá o meu imóvel, a prefeitura, ela vai lá, asfalta, faz meio-fio e faz um investimento lá de 1 milhão, por exemplo. Ela pode pegar os beneficiários ali daquilo e fazer eles pagarem uma contribuição de melhoria. Não é usual no estado de Mato Grosso isso acontecer, mas no estado de São Paulo isso é recorrente, certo? Eu fui beneficiado, meu imóvel valorizou e ela tem limites, né? Por exemplo, não pode passar do valor investido, não pode passar da análise da avaliação, da valorização do imóvel, né? Tem limites a serem cumpridos, mas pode ser cobrado essa contribuição de melhoria. Não é usual no estado de Mato Grosso, nos municípios que eu frequento. Eu não conheço nenhum que tenha contribuição de melhoria. Porém, no estado de São Paulo já é uma coisa já há muito tempo que já acontece. No sul também. Contribuições. Essas contribuições, basicamente, são a contribuição da iluminação pública, que é municipal, né, que é definido, né, em cima da iluminação pública, e as contribuições para o nosso regime próprio de previdência. Lá que cada servidor, além daquele servidor que tira lá o dele, né, essa não está incluído ela. Mas é mais a contribuição patronal, né? Quanto que está o patronal hoje aqui, vocês? Ali, você sabe? Está em 21 já aqui ou não? Do patronal para a Previdência. 29? Então, muitas vezes, olha só. É o dobro do segurado. Então, veja só. Muitos municípios lá no passado aderiram ao regime próprio. Porque lá no começo, o cara saía lá o INSS é 21%. 21%. E lá no começo caiu para 8%, 9%. Que bom, né? Porém, a Previdência por si só de melhorar a vida da população, a expectativa de vida, ela vai tendo um déficit maior. Antigamente o cara tinha uma expectativa de 68, agora já está em 73 anos. Então não é que teve roubo, alguém passou a mão, nada disso. Simplesmente aquele cara lá atrás, ele contribuiu para que a população os funcionários vivessem até 68 anos. E ele já aposentou e ele já está com 73. Entenderam? Então, onde vai ter o rombo das previdências, né? Porque as nossas previdências, na minha opinião, na minha humilde opinião, não sou especialista em previdência, mas eu já li um pouco a respeito. Na minha opinião, os nossos regimes previdenciários, eles são totalmente equivocados. Porque ele é um regime de quem está trabalhando, paga para quem está aposentado. É diferente do regime da previdência privada, né? Eu vou lá depositando todo mês, eles vão investir no meu dinheiro lá, a hora que eu aposentar, o dinheiro está lá depositado. Igual se fosse um fundo de garantia. É assim que funciona em outros países. Como a Holanda, por exemplo, que tem um dos maiores receitas do país é a Previdência. O Brasil, o maior déficit que tem é a Previdência. Conforme a população vai vivendo mais, e se tiver um desemprego, então, piorou.
Então, e por isso que sempre falo do concurso, né? Um dos jeitos de resolver a Previdência, melhorar a Previdência, é concursando, né? Porque vai ter mais gente contribuindo. Porém, para mim, a metodologia que é feita, para mim, a grande reforma da Previdência que teria que ter sido feita era mudar a metodologia. Mas não foi feito. Pode ser que um dia seja feito, mas senão sempre vai ter déficit. A não ser que a gente torça para o pessoal morrer mais cedo. Eu não quero para mim, né? Então, mas esse é o grande gargalo da Previdência. Receita patrimonial. Essa receita patrimonial, ela basicamente se compõe dos juros das aplicações financeiras. Aqui ainda está incluído o nosso regime próprio, né, que tem lá as aplicações e rendimentos, mas todo o dinheiro que fica na prefeitura municipal, ele fica aplicado e fica rendendo, certo? Então tem uma expectativa aí de 10 milhões nesse quesito. Existem outras, existem. Alguns lugares, por exemplo, vendem a folha de pagamento, aí entra como receita patrimonial, né? Tem aluguéis, né, também de imóveis, né, que o município recebe, né? Então existem essas possibilidades. Receita de serviços. Esse aí é o serviço que a prefeitura mesmo presta, né? Coleta de lixo. Eu não sei aqui como que é, se é privatizado ou não. Essa é esse. Mas atualmente é o município. Então, hoje a água e o lixo não é pago mais para o município. Terceirizado, né? Então, mas é esse tipo de serviço. É um serviço que eu estou citando, água e lixo, mas existem outros, né? Papo entulho, inúmeros serviços que a prefeitura vai lá e presta, né? O mais usual é a água e o lixo, geralmente é onde mais arrecada, né? Mas se foi terceirizado, é que deve ter acontecido algum tipo de estudo mostrando que ele estava inviável, certo? Transferências correntes. As transferências correntes, elas podem ser oriundas do governo federal ou do governo estadual. As nossas principais são o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e o ICMS, que vem do Estado. Temos ainda o ITR, temos o IPVA e aquelas fundo a fundo, né, que vem especificamente para saúde, educação, assistência social. Então, tudo isso está englobado em cima das transferências correntes. É a maior arrecadação do município. E é corrente porque pode gastar com qualquer despesa, certo? E outras receitas correntes, algumas receitas que podem acontecer esporadicamente. Por exemplo, posso citar uma aqui, questões judiciais, por exemplo, sentenças judiciais que o município ganha, né? Pode vir ali, né, nessas outras receitas correntes, né? Muito tempo o FETAB foi classificado ali também, certo? Então, são algumas receitas que não são oriundas do Estado ou do município, ou do governo federal, não é arrecadada pelo município através do seu código tributário, que senão estaria lá para cima, né? Então, ela entra ali naquela classificação. Temos aí o total da receita corrente, 358 milhões, 18 milhões de capital, a intra 15 e dedução do Fundeb. Chegamos lá nos 363 milhões que estava lá na LDO. E a despesa, veja lá, ó, corrente, né, 298 milhões e capital 42. Olha só que interessante, né? A despesa de capital, ó, ela está maior do que a sua receita. Por quê? Porque a corrente eu também posso pagar despesa de capital. Eu posso pegar o dinheiro que vem do ITBI ou do FPM e comprar um computador, comprar uma mesa, comprar um veículo. Posso. Agora eu posso fazer o contrário. O dinheiro que veio para comprar veículo, eu pagar a folha de pagamento. Aí você não pode, certo? A de capital, ela é delimitada. Até mesmo a de leilão. Eu leiloei lá, vendi o bem do município, vendi lá 10 veículos que estavam lá sucateados, fiz um leilão, vendi. Eu tenho que investir aquilo lá em despesa de capital. Tem que ser investimento. Ou compro outro veículo, ou eu faço uma obra, mas tem que ser despesa de capital. Veja só, a reserva parlamentar positiva está em 5 milhões. Certo? A previsão. Pode passar.
Entre as despesas maiores temos aí, né? Parece muito dinheiro, né? Mas olha só. 54% é o máximo que poderia gastar, foi aqueles limites que eu falei, né? O valor orçado dá em 124 milhões. Então, dos 363, 124 só no Poder Executivo é com folha. E do Legislativo, eu acho que esse valor está errado, porque está o valor total aí, né? 10.440, a folha está isso ou vocês? 10 milhões? Ali é raro esse slide. Ali é o total do orçamento da Câmara, 10 milhões. Então, aquele valor lá está equivocado. Vai ser 2 milhões de alguma coisa, que está 2,16. Então, está equivocado. Pode passar. A distribuição do gasto com o pessoal geral, ó, saúde tem 24%, 35% lá na educação, 16% na prefeitura. Veja o tanto da educação, né? É onde mais consome. Pode passar. E aqui a aplicação por órgão, né? Que praticamente repete o que eu coloquei lá na LDO, né? Porque tem que ser compatibilizado, tem que ser igual. Então o que define na LDO vai para a LOA. Apesar de que os valores não são obrigatórios baterem. Mas como fez junto, seria uma incoerência não bater, né? Mas não são, o que são as ações. Então veja aí, novamente, o destaque para a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, com os maiores valores. Pode passar. Aí finalizando os 363 milhões, né? Aqui o demonstrativo da educação, pensa em se investir lá, ó, 26%, certo? Em educação. 26,53%, né? Então, 3 milhões acima do máximo, né? Do máximo não, pelo amor de Deus. Do mínimo, né, exigido, né? Pode passar. E a saúde também, 30,65%, né? É um gargalo que nunca acaba, a saúde, né? Então, mesmo tirando lá, ó, o custeio, o bloco de investimento, né? O que pode ser amenizado, né? Isso aí, a gente conseguia aí um pouquinho mais de teto do Estado, né? Ou da União, né? Implemento, né? Aí pode ser amenizado um pouco, né? Ou aumentado mesmo, né? Colocado com um valor maior. Então, acima do teto, porque esse índice também, para mim, é surreal. 15% para a saúde, veja só. 32 milhões acima. Quem fazer saúde no município, como Pontes Lacerda, com 15%, pode ter certeza que não está fazendo um bom trabalho. Muito difícil. Pode continuar. Aqui o demonstrativo da Previdência, né? É que olhamos lá, veja que 32 milhões, né? É de arrecadação para o nosso Instituto de Previdência, né? Temos lá as receitas, né? Ah lá, lembra que eu falei dos 10 milhões lá da receita de patrimonial? Olha lá, 8 milhões 153 é da Previdência, né? Então a maioria daquela arrecadação é para o Instituto de Previdência. Veja que tem aí um orçamento de 32 milhões de reais para o próximo ano. Pode passar. Bom, pessoal, então o que tínhamos a apresentar é isso. Colocamos aí toda a trajetória orçamentária discutida pelo Poder Executivo. A discussão continua. Na verdade, a discussão nunca finda, né? Porque o orçamento também, como eu disse, futuramente ele pode surtir questões adicionais, especiais e tudo mais. Porém, esse é um grande momento, porque ele não foi aprovado, né? Ainda é uma proposta, certo? Então é um grande momento para ter sugestões, modificações e adequações para que o município ele tenha o melhor planejamento para os próximos 4 anos. Então eu deixo a palavra em aberto, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, será um prazer estar debatendo com vocês. Deixo a palavra em aberto. Alguém?
Se tiver algum internauta também, pode estar perguntando. Será um prazer respondê-lo. Não? Bom, pessoal, eu sei que é uma gama de informações gigantesca, né? Um turbilhão, PPA, LDO, LOA, né? Geralmente, ocorre uma audiência para LDO, depois outra para LOA. Agora as 3 de uma vez, porque o prazo... Tem uma questão dos prazos do primeiro ano, né? Que atropelam as leis, né? Então, é um turbilhão de informações, então, jogar assim... mas vai ficar à disposição da população, né? Esses slides, e como a lei ela tem todas as suas publicações. Então, como eu sempre digo, a discussão continua e é sempre válida. Eu quero dizer que foi um grande prazer, agradeço novamente a presidente por me dar essa oportunidade de estar aqui falando com os senhores e desejo a todos um bom dia e uma boa semana. Muito obrigado.